Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive Luísa. Bel Machado é audiodescritora, roteirista e narradora em museus, cinemas e teatros. Ela é filósofa e pioneira em audiodescrição no Brasil. Então, vamos conhecer um pouco mais a Bel e aprender sobre audiodescrição. Se apresente pra gente. Muito bem, bom dia para todos vocês. Obrigada pelo convite, Luísa, de estar aqui. Obrigada, Alba, também, por esse apoio. Meu nome é Bel Machado, eu tenho formação em filosofia. Gosto sempre de dizer que quando eu estudava filosofia, eu fui estudar um grande filósofo que eu gosto, que é iluminista, Denis Diderot. E lá eu me deparei com os estudos com o professor Roberto Romano da Carta sobre os Cegos. E ali foi a primeira vez que eu comecei a pensar como será que se dá o conhecimento das coisas, né? Para quem nasce cego. E então fui convidada também, coincidentemente ou não, né? A exibir filmes no Centro Cultural Braille de Campinas. Era 1999, eu era professora já de História do Cinema no MIS Campinas. Ali eu comecei a minha trajetória, né, sobre a audiodescrição, e tenho formação em filosofia. Depois fui estudar o mestrado, anos depois fui fazer mestrado na Unicamp também, com uma dissertação que é sobre a formação dos elementos visuais, né, da pessoa com deficiência visual para o cinema, né, como é que se dá esse repertório do cinema para a pessoa com deficiência visual. Então é uma dissertação que se chama A Parte Invisível do Olhar. E aí é o que eu tenho feito até hoje. Trabalho com cinema, com artes e com audiodescrição. Muito bacana. Explica pra gente o que é audiodescrição. A audiodescrição é um conceito, vale lembrar, Luísa, que é um conceito que ainda está em formação, né? É muito novo. Então, para você ver, eu comecei em 1999, alguns outros pioneiros começaram por ali em 2002, 2003. Então, sendo um conceito muito novo, ele ainda está ampliando seus conceitos e as suas aplicabilidades e as suas modalidades, né? Então, quando eu comecei a audiodescrição, chamava-se vídeo narrado. O trabalho era vídeo narrado, porque eu descrevia filmes para as pessoas do Braille, e esse era o título do projeto que vinha iniciado pela Eduarda Leme, que era coordenadora do Braille na época. Muito bem, então hoje o que eu posso dizer é que a audiodescrição ela é um recurso de acessibilidade comunicacional, assim como a Libras é um recurso que dá acesso para as pessoas surdas. A audiodescrição é um recurso que dá acesso comunicacional, não é? Para as pessoas com deficiência visual, baixa visão, disléxicos, pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, déficit de atenção, idosos que estão perdendo a visão. Então é um recurso que a gente, cada ano que passa, os pesquisadores estão percebendo que ela ajuda muito todas as pessoas a encontrar uma ampliação de sentidos naquela obra que é audiodescrita, seja uma obra estática, seja em movimento. Então, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional, um tipo de tradução, é uma tradução audiovisual intersemiótica, porque ela traduz o signo visual para o signo verbal, né, em palavras, traduz imagens em palavras.
para ampliar o entendimento das pessoas com deficiência visual, numa primeira ênfase, e, portanto, ampliar também o desenvolvimento de novas relações simbólicas, né? Toda vez que a gente vê uma imagem, aquilo tem um significado para a gente, não é? Você vê uma cena de um filme e se fala, nossa, que filme lindo, isso me remete a não sei o quê, eu lembro em algo da minha infância. E daí a pessoa cega, ela tem esse repertório imagético e simbólico. E vai aumentar ainda mais com a audiodescrição das coisas. Mas daí ela ressignifica, nossa, olha esse pôr do sol avermelhado no inverno, que coisa linda. E daí ressignifica suas noções simbólicas. E isso é muito importante para a fruição da arte. Bacana, gostei. Interessante. É interessante, não é? Uhum. Como é o processo de audiodescrição de um filme? Quando a gente vai fazer a audiodescrição de um filme, o que eu tenho que ver? Eu sou professora de cinema. Então, nos cursos de história de cinema que eu dou, para pessoas que enxergam, anteriormente era para pessoas que enxergam, depois pessoas cegas vieram fazer os meus cursos de história do cinema. Qual o objetivo desse curso? É a mesma coisa, é você desenvolver o olhar crítico, né? Começar a perceber que elementos de um filme são importantes e que elementos do filme é que me fazem gostar ou odiar esse filme. Então, nem sempre a gente tem claro, quando a gente gosta ou odeia um filme, por que a gente gostou, por que a gente odiou. Então, na audiodescrição, eu tenho que pegar esses elementos que eu dou num curso de cinema meu, que é para aguçar o olhar, para perceber o que constitui um filme, ou seja, sua linguagem. A audiodescrição, num filme, eu tenho que dar os mesmos elementos que uma pessoa que enxerga está vendo no filme, eu tenho que dar, através da descrição, para as pessoas que não enxergam, para que elas possam formar um juízo, não só do conteúdo daquela imagem, mas da forma de registro. Você sabe que a gente, quando vai filmar algo, a gente pode filmar de baixo para cima, de cima para baixo. Pode dar vários cortes, uma linguagem de videoclipe, né? Vários cortes, né? Uma cena aqui, uma cena aqui, uma cena aqui. Pode filmar um plano longo, fica a câmera parada, só acompanhando a pessoa andar naquela calçada. E ela vai andando até o fim da rua. Cada jeito que você filma tem um sentido. O diretor quer dar um significado para aquilo, para que o espectador sinta algo. Então, na audiodescrição de um filme, como você me pergunta, como é que é essa audiodescrição? Eu tenho que estudar esse filme, eu tenho que estudar esse diretor, eu tenho que estudar esse roteiro, eu tenho que estudar que fase do cinema ele pertence, porque cada filme e cada diretor tem uma proposta conceitual. Então eu tenho que estudar esse filme para que quando eu vá escolher o que descrever naquele pouco tempo que eu tenho, que é entre as falas, né? Não posso falar em cima dos personagens falando, eu consiga dar para o espectador que não enxerga elementos importantes para ele sentir emoção e elementos suficientes para ele saber o que está acontecendo na cena e como aquelas coisas estão acontecendo. Então é a expressão dos personagens, os trejeitos, os movimentos que eles fazem, que cenário que tem ali. É isso, o processo de audição de um filme. Eu faço um roteiro, analiso, estudo, pesquiso, junto com um consultor, que é um especialista, audiodescritor, com deficiência visual. Ele vai fazendo a consultoria desse roteiro, pode ser junto comigo, pode ser depois, cada um trabalha de um jeito, e ele é que vai dialogando comigo se aquelas informações estão dando conta ou não dele formar esses elementos visuais. Daí eu vou dar os aceites, que a gente vai discutir o que fica e o que não fica nesse roteiro. Depois eu vou para estúdio gravar e uma editora é que vai editar, limpar a minha voz, mixar a minha audiodescrição exatamente naqueles segundos que eu no meu roteiro coloquei. Daí o filme está pronto. Bacana. Você é especialista em audiodescrição. Conta pra gente como foi a sua trajetória de vida e carreira. Eu fui fazer filosofia, foi minha terceira faculdade, em 1999. Em 1999 mesmo, eu comecei a dar o curso de História do Cinema no Museu da Imagem e do Som de Campinas.
E em 1999 mesmo, eu fui convidada para exibir filmes com audiodescrição, que era o projeto Vídeo Narrado, nem existia a palavra audiodescrição, no Centro Cultural Braille de Campinas. Então, eu fiz toda a minha faculdade de filosofia estudando filósofos que tratavam da questão da construção do conhecimento por meio de todos os sentidos e não só do olhar. Então, fui estudar vários filósofos, entre eles David Hume, Denis Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Kant, e todos eles eu ia vendo o que dialogava com essa questão da construção do conhecimento, e fui reunindo também na filosofia antiga e na filosofia medieval pesquisas que estudavam o olhar, né? Uma suposta, entre aspas, teoria do olhar. O que os homens buscavam desde os primórdios olhar? Então, Platão, Sócrates, Aristóteles, e no decorrer da filosofia medieval, depois filosofia moderna e depois filosofia contemporânea, como que se dava o olhar sobre as coisas do mundo. Então, essa minha graduação de filosofia, eu estudei tudo isso junto com pessoas com deficiência visual. Eu também trabalhava no Braille e exibia filmes semanalmente, às vezes até 2 filmes por semana no Braille. Então, em aproximadamente 11 anos que eu fiquei no Centro Cultural Braille de Campinas, eu exibi mais ou menos uns 320 filmes com audiodescrição. Era audiodescrição ao vivo, o que hoje a gente chama de audiodescrição simultânea. Tinha uma televisãozinha na sala de vídeo, eu não fazia o roteiro antes, porque eu nem tinha tempo para isso, era um trabalho voluntário até 2004. Todos os filmes que eu exibia eram filmes que eu já tinha exibido nos meus cursos de cinema, então eram filmes que eu conhecia a linguagem, eu conhecia muito bem os personagens, os cenários. Em 2004, houve o primeiro edital dos pontos de cultura do Brasil, vale lembrar que foi no governo Lula, e o ministro da Cultura, época que ainda tínhamos um ministro, ainda existia um Ministério da Cultura, né? Foi muito legal, porque eles é que fizeram um mapeamento, como dizia o Gilberto Gin, um doim nas diversas culturas e múltiplas culturas do nosso país. Então, houve o primeiro edital de ponto de cultura. Então, em 2004, a gente fez o primeiro ponto de cultura do Brasil, o Cinema em Palavras, no Centro Cultural Braille de Campinas. Aquilo foi um gatilho enorme para eu me aprofundar nas minhas pesquisas, e se não fosse esse ponto de cultura, eu não estaria aqui hoje, porque foi quem deu uma estrutura para o Centro Cultural Braille, para formar um laboratório de informática, e para que eu pudesse continuar minhas pesquisas lá e exibição de filmes com audiodescrição. Então, para você ver como os projetos de cultura, eles fomentam e eles formam pessoas, né? Então foi lá, por isso que eu sou considerada uma das pioneiras no Brasil em audiodescrição. Interessante, gostei da sua fala toda. Como a audiodescrição ajuda na acessibilidade das pessoas com deficiência intelectual? A audiodescrição, ela ajuda, isso de acordo com algumas pesquisas que têm sido feitas, profissionais da audiodescrição, pioneiros também. Uma das pesquisas que eu me pauto é a da professora Eliana Franco, que também é uma das pioneiras no Brasil, e ela fez uma pesquisa na qual ela exibia filmes para pessoas com síndrome de Down, por exemplo, sem audiodescrição. E depois ela exibiu uma versão com a audiodescrição. E daí, baseado nesses depoimentos, em algumas perguntas específicas, pôde-se perceber, pelo próprio depoimento, que a pessoa tinha ampliado o entendimento. Assim como eu, Bel, que enxergo, né, que não tenho nenhuma deficiência intelectual, quando eu vejo um filme com audiodescrição, eu compreendo muito mais, porque é um outro canal de comunicação, que é a audiodescrição, que está dizendo que está na tela, que eu estou vendo, mas eu não tinha percebido. Então, para mim mesma, me amplia muito o meu entendimento, porque é um outro olhar de um audiodescritor que está descrevendo o que está na tela. Então, isso para a pessoa com deficiência intelectual ajuda muito, baseado nessas pesquisas, a ampliar o entendimento das coisas que ele estava vendo, porque ele enxerga, mas com essa descrição
dos elementos visuais, ele repara mais e, portanto, ele assimila melhor essa narrativa do filme, ou uma obra pictórica, ou uma escultura, ou um passeio turístico pela cidade. A audiodescrição, ela amplia para qualquer pessoa o entendimento. E para a pessoa com deficiência intelectual, mais ainda, porque é um outro canal de comunicação que ela está recebendo as informações do objeto, né, ou do filme. Interessante do seu trabalho, gostei. Eu ouvi a sua audiodescrição. Fale mais das suas obras de arte. O que eu posso dizer? A audiodescrição, num certo sentido, como eu venho da filosofia e estudo essas teorias do olhar, supostas teorias, né? Reflexões sobre as formas de apropriação do conhecimento por meio do olhar e de todos os sentidos, né? A gente não separa o que eu vejo do que eu sinto. Como é que é a teoria das percepções? Como é que eu percebo um elemento visual? Então, a audiodescrição, como eu vou, com o meu olhar, que não é neutro, descrever uma imagem de uma forma sucinta e numa certa perspectiva objetiva, de uma forma objetiva eu tenho que descrever, mas quando eu olho algo, eu já olho, eu já sinto, eu percebo, é tudo misturado, né? Uma coisa não pressupõe a outra. Então, como é que eu vou falar sobre uma verdade daquela imagem? A imagem é isso, aquilo quer dizer aquilo, eu estou vendo isso. Quando a gente vai num museu, falando então de obra de arte, vou falar, por exemplo, da pictórica, quando você vai com uma pessoa do seu lado, a pessoa fala, nossa, olha que coisa bela, olha esse elemento aqui, olha isso aqui que tem nesse quadro. E a pessoa do seu lado fala assim, nossa, eu achei feio. Eu nem percebi isso que você está me falando nessa obra, eu não vi isso. Então, você viu ou você não viu? No cinema é a mesma coisa. A gente não repara, porque cada um percebe a imagem de um jeito. Então, isso é muito lógico. Nesse viés da filosofia, embora a gente busque sempre uma objetividade da imagem, porque a gente, quando faz audiodescrição, não deve fazer juízo de valor, né? É belo, é feio, não, nada disso. Por outro lado, ninguém é neutro, não dá para você não fazer nenhuma inferência. Eu olhou de um modo triste. Mas será que não foi de um modo duvidoso? Será que não foi de um modo nostálgico? Pode ser de muitas formas, mas alguma forma eu estou vendo. E eu, como audiodescritor, eu estou, na verdade, isso não tem como fugir, é um equívoco você achar que você pode ser neutro, eu estou ali recriando essa obra, porque eu estou descrevendo a partir do meu olhar. E o olhar é uma lente subjetiva da realidade. Não existe um modo objetivo de eu olhar aquilo e falar aquilo é aquilo e ponto final. Ainda mais na obra de arte. Então, a audiodescrição ela é uma recriação artística. Porque por meio do meu olhar, que é plural, que vê as coisas de um modo diverso, que eu vou escolher palavras diversas para descrever uma obra, seja no cinema, seja uma obra estática. Bacana demais! Como é o processo de interação com as pessoas com deficiência visual na construção, na audiodescrição? Estou chegando no Centro Cultural Braille em 1999, tem 200 pessoas com deficiência visual, algumas cegas congênitas, que nasceram cegos, outros não, e eu encontro com essas pessoas e eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou descrever as imagens, porque eu estou acostumada a um mundo visual e falar com pessoas que enxergam sobre coisas que existem. E daí eu vou ali no cinema começar a falar com pessoas que não enxergam, que nunca enxergaram, uma grande maioria ali não enxergava, sobre filmes que não existem. Então, por exemplo, quando eu cheguei no Braille, era a época, eu passava vários filmes que eu trabalhava no MIS, né? Então, filme brasileiro, filme europeu, filme americano, mas estava saindo todos os filmes do Harry Potter e Senhor dos Anéis. E ali tem muita fantasia, né? Filmes de ficção, realidades construídas. Então eu falei, como é que eu vou trabalhar isso aqui? Eu tive a sorte de perceber logo no início, primeiro, de conviver semanalmente com pessoas com deficiência visual. Isso já tira
totalmente aquele estigma que é o que a maioria das pessoas que vão começar a fazer audiodescrição não convivem com pessoas cegas, e daí eles têm questões que são básicas. Mas será que eu posso falar tal palavra? Será que eles vão entender desse jeito? Será que eles vão entender daquele jeito? Como é que eu descrevo isso? Será que eu falo da cor? Será que não sei o quê? Bom, tudo isso é fruto de uma sociedade que não teve políticas públicas que permitissem a convivência com a diversidade, então é natural a gente ter essas perguntas. Eu tinha, mas eu tive a sorte de começar a descrever cenas e museus, cenas de filmes e museus, para pessoas que não enxergavam. Então, o que eu fui entendendo? O que é óbvio, mas não é, né? Porque o óbvio é uma coisa que você só acha óbvio depois que você se apropria de um conhecimento. Então, eu fui aprender que a pessoa está antes da deficiência. Ou seja, não existe essa balela. Os cegos gostam disso, os cegos gostam daquilo. Assim como não existe pra gente que enxerga. A gente fala para uma pessoa que enxerga: ai, todo mundo que enxerga gosta de cinema europeu, todo mundo que enxerga gosta de museu, todo mundo que enxerga gosta de ler não sei que tipo de livro. Não existe essa resposta, porque cada um é um. Então tem a pessoa cega que quer saber da cor, a que não quer. Tem a que quer saber do cinema iraniano, a que quer saber do cinema brasileiro, a que gosta do cinema mudo, a que gosta do cinema de ação. Cada um é um. Eu tive esse privilégio. Então, quando você vem perguntar como é que é o processo de interação com as pessoas com deficiência visual, na construção da audiodescrição, eu diria que antes de qualquer curso que a pessoa tem que fazer, ela tem que, ou quando vai fazer um curso de audiodescrição, pelo amor de Deus, vá conviver com pessoas com deficiência visual. Porque senão você vai cometer os piores erros possíveis, que é banalizar o conhecimento do outro, é achar que a pessoa cega não tem nenhum repertório visual, e ela tem, desde que ela nasce, ela tem estimulação precoce, uma diferente da outra, mas ela tem repertórios simbólicos, as coisas significam coisas para ela. E daí você pergunta, mas será que é igual ao meu? Não interessa, porque se eu for perguntar para você, Luísa, que enxerga, eu falo para você, Luísa, pensa numa cadeira. Você vai pensar numa cadeira. Será que essa cadeira que você imaginou é a mesma cadeira que eu tô pensando? Claro que não é. Você pensou numa cadeira que você conhece, sei lá, uma cadeira vermelha, de madeira. Eu pensei numa cadeira de palha verde. Cada um tem uma imagem de cadeira. Com o cego é a mesma coisa. Então, o que eu vou dizer? Que conviver com pessoas com deficiência visual é importante, e na audiodescrição eu tenho que ter a pessoa com deficiência visual do meu lado. O profissional, daí o profissional é o cara com deficiência visual que foi fazer um curso de audiodescrição. Eu preciso, não que o consultor cego valide, não é validar, é construir e discutir comigo aqueles elementos visuais. Se a audiodescrição é para pessoa com deficiência visual, ela tem que estar dentro do processo criativo da audiodescrição. Gostei desse seu trabalho, na verdade. Como você nota na educação e na acessibilidade nas escolas em relação às pessoas com deficiência visual? No Brasil, nós temos leis baseadas na nossa própria Constituição. Aliás, nós estamos revendo nossa Constituição agora, relembrando a nossa Constituição, que mais tarde foi para a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que nada mais é do que está na Constituição também. Então, nós temos leis muito claras e boas leis sobre acessibilidade, tanto na educação, como ainda temos, espero que isso continue, espero que isso não caia quando mudar o governo, leis de incentivo à cultura e que estipulam uma verba para acessibilidade comunicacional de libras e audiodescrição nos produtos culturais, sejam eventos ao vivo, seja cinema, teatro, museu, o que for. Quem trabalha com cultura sabe o quanto isso é bem difícil, e a gente espera que haja essa continuidade. Porém, o que acontece? Não existe fiscalização. E a gente sabe que o Brasil é um país bem grande, e a gente sabe que há gestões que ignoram completamente a acessibilidade nas escolas. Tanto a acessibilidade arquitetônica, né, para quem tem algum tipo de deficiência física. Eu acho que é uma coisa muito múltipla aqui. Eu conheço gestões, cidades, estados que trabalham com a acessibilidade na educação das escolas de uma forma genial e exemplar. E outras que é uma falta de ética total,
porque ignora a lei. Então, eu acho que o Brasil tem muito a se desenvolver, tem muito a não depender, cada governante faz como se fosse o quintal da casa dele, faz o que quer. Não, existe uma lei, uma constituição, aquilo tem que ser seguido e pronto, não está em discussão. Mas, como não existe fiscalização e não existe uma cultura, quero dizer o quê? Não tem respeito pelas formas de apropriação do conhecimento, pelas tradições, pelas raças. Quando os gestores não têm consciência do que é cultura, fica muito difícil a gente ter um país uniforme, né? Por isso que é muito importante essas leis que já acontecem, cada vez mais isso está acontecendo, que bom que estão cumprindo as leis, né? Os museus estão tendo acessibilidade, então hoje em dia, uma boa parte, estou falando dos grandes centros, né? Estado de São Paulo, ou o Nordeste, que é uma consciência humanística e cultural incrível, que você vai nos museus e tem acessibilidade. Então, o professor pode chegar no museu e tem, mas não são poucos, a gente sabe. Então, é isso que falta, né, na educação do Brasil. As pessoas terem consciência de que a audiodescrição é um recurso que tem uma formação e que tem que estar disponibilizado para as pessoas com deficiência visual. Bacana, muito bacana. Gostei bastante, né? Essa parte também nas escolas, a acessibilidade, a educação, que tem a ver com tudo também, né? Sim, e por isso que o seu trabalho, Luiz, ele é muito importante aqui. Porque você vai disseminar a audiodescrição para onde você for passar. Então, a sua atitude, a atitude de cada um é muito importante para isso. A gente não tem que ficar sentado esperando o Estado fazer alguma coisa. As grandes mudanças vão de dentro para fora, né? Do pequeno para o grande. Claro, se o grande apoiar, dá uma grande ajuda. Mas se não apoiar, nós estamos lá, né? Porque isso chama-se consciência de luta de classe, consciência cultural, consciência humanística, né? Bacana demais. Topzera. Qual a expectativa em relação ao futuro, à audiodescrição e da acessibilidade no Brasil? A expectativa é enorme. A expectativa é que a gente consiga fazer da audiodescrição uma profissão. Ela ainda está no cargo de ocupação, então temos um estatuto, temos a ABAD, que é a Associação Brasileira de Audiodescrição do Brasil, na qual nos reunimos quinzenalmente, discutimos, vamos aos estatutos, às leis, às legislações e lutamos pela audiodescrição na televisão, que existe, lutamos pela audiodescrição nas campanhas políticas, que existe, infelizmente, hoje em dia, feito por profissionais não capacitados. Estamos em 2022, muita coisa errada aconteceu no anterior e se repete nessa. Pior ainda, que as empresas que contratam, são empresas que não entendem nada de audiodescrição, contratam as pessoas que não são profissionais, fazem coisas completamente equivocadas, e quem perde é o público com deficiência visual, que assiste um programa e não tem noção se a pessoa que está lá é branca, preta, quantos anos tem, porque eles descrevem coisas que não são relevantes para o entendimento, para a construção daquele elemento visual que você quer saber quem é o cara que você pode ou não votar. Então, quando você me pergunta qual a expectativa, a esperança é uma coisa, a esperança é algo que eu tenho, por isso que eu não vou ser uma refugiada em outro país, eu moro no Brasil e aqui quero ficar, mas precisa mudar muita coisa na consciência das pessoas que governam o país. Você tem redes sociais? Tenho Instagram, o meu Instagram é machado.bel. Esse Bel é com 2 L's. Ali você vê tudo que a gente trabalha, estuda, os grandes encontros, festivais, tudo que tem a ver, não necessariamente só com acessibilidade, mas com arte, né? E cinema, que é a minha área. Achei muito bacana também o seu trabalho, adorei bastante. Obrigada. E muitíssimo obrigada pelo dia de hoje. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho, continue divulgando o máximo que você puder essa diversidade e a arte acessível para todos, que é o mais importante, que a arte também forma a gente. Então, é isso por hoje. Fechou. Obrigada, querida. Beijos. Um beijo.
Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais www.inclusiveluiza.aic.org.br e também no Instagram @aic_cidadania e @LuSR_Camargos. Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. E não deixe de assinar o podcast no seu tocador preferido e não perca nenhum episódio. Até mais, beijos! Esse podcast é uma produção da AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luiza é minha, Luísa Camargos. A produção é minha e da Água Marina, edição Sara Dutra. Arte, Jéssica Kawalgiski, Bruna Lubambo e Lucas de Pedro.